do Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. Nesse mês de maio nós temos estudado o personagem Noé, né? Nós temos nos aplicado a estudar, conhecer um pouco mais sobre a vida de Noé, e eu quero continuar dar sequência nesse estudo, meditar com você nesse personagem do mês. Então nós vamos ler em Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E eu quero destacar com você essa segunda parte, essa última parte que nós acabamos de ler, que diz: Noé andava com Deus. E eu quero meditar com você nesse assunto. Vai ser um assunto um pouco longo, então nós vamos dividir nessa semana e na próxima semana nós estaremos meditando sobre esse mesmo assunto, como andar com Deus. Nós vamos entender que andar com Deus é algo perfeitamente possível, não possível apenas para Noé ou para grandes homens de Deus que nós vemos na Bíblia que também andaram com Deus, mas é possível para mim e para você. Noé viveu numa época onde a humanidade estava completamente distante de Deus. A humanidade estava contaminada pelo pecado, E toda a humanidade estava distante de Deus, tanto que só Noé e a sua casa e sua família que foi salva do dilúvio. Então, tamanho era o grau, de corrupção, de contaminação da humanidade. Apenas Noé e sua família foi salva, dessa destruição, desse dilúvio que aconteceu. Mas mesmo assim, Noé andava com Deus. Então a gente já tira aqui a nossa primeira lição, que é possível andar com Deus, mesmo numa geração pecaminosa, mesmo com costumes e práticas erradas que a humanidade tem vivido nos nossos dias de hoje, mesmo vivendo nessa sociedade, nessa geração pecaminosa, é possível a gente andar com Deus. Isso não é uma utopia, isso não é algo inatingível, isso não é algo impossível, depende de posicionamentos nossos. E nessa semana e na próxima semana nós estaremos falando sobre isso, posicionamento, que a gente precisa ter, que a gente precisa tomar para a gente também andar com Deus. E andar com Deus, como eu disse, não foi exclusividade de Noé. Nós vemos homens e mulheres na Bíblia que andaram com Deus. Alguns, a Bíblia usa até o mesmo termo que usou para Noé, Enoque, lá em Gênesis, se a gente voltar um pouquinho, Gênesis 5, 22 fala: e andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém. Então, Enoque também foi um homem que andou com Deus. Enoque também está na galeria dos heróis da fé. E a Bíblia, a curiosidade sobre Enoque é que a Bíblia não fala nenhum milagre que Enoque fez. A Bíblia não fala de feitos sobrenaturais de Enoque, de feitos sobrenaturais da fé dele em ação, A Bíblia não conta nenhum detalhe disso. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o recolheu para si, e ele está na galeria dos heróis da fé não por feitos extraordinários que ele fez, mas por ter andado com Deus, tanto que o Senhor o recolheu para si. A Bíblia fala de Moisés, que também tinha um relacionamento profundo com Deus. Quando a gente fala de andar com Deus, a gente está falando de relacionamento, de caminhar junto, de construir uma história junto, de estreitar os laços, a relação. Isso é caminhar com Deus. E a Bíblia fala de Moisés, que Moisés falava com Deus face a face, Isso é relacionamento, isso é andar com Deus, isso é caminhar com Deus. A Bíblia fala de Abraão, que foi conhecido como um amigo de Deus, Um relacionamento estreito, um vínculo profundo que Abraão tinha com Deus. E esses homens andaram com Deus, caminharam com Deus, se relacionaram com Deus. E nós também podemos e devemos construir o nosso relacionamento com Deus, de andar com Deus. Isso não é exclusividade desses homens que viveram no período da Bíblia. Isso não é exclusividade para profetas, para pastores, para pessoas que têm dons sobrenaturais. Isso é exclusividade para aqueles que se dispõem, para aqueles que desejam andar com Deus, caminhar com o Senhor, construir uma história, um relacionamento com Deus. E nós vamos falar de 5 posicionamentos que nós precisamos ter, que nós precisamos tomar para a gente caminhar com Deus.
Nessa semana, né, hoje, dia 13 de maio, nós vamos falar sobre 2, e na próxima semana, dia 20 de maio, né, no próximo sábado, nós estaremos falando de mais 3 posicionamentos. E o primeiro posicionamento que a gente precisa tomar para andar com Deus é desistir de andar segundo o nosso coração e escolher andar segundo o coração de Deus. A Bíblia fala de Davi também, né, que foi o homem segundo o coração de Deus. E esse posicionamento a gente precisa ter, esquecer, desistir de andar segundo as nossas vontades, segundo os nossos interesses, desistir de buscar aquilo que nós queremos, que nós desejamos e andar segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Isso significa pedir a direção de Deus para tudo que a gente fizer, perguntar mesmo: Deus, eu vou para ali ou eu vou para cá? Eu fico aqui onde eu estou ou eu faço aquilo outro? Entender que a nossa vida é para a honra, é para a glória, é para o louvor do Senhor e que Ele que dirige os nossos passos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, então não tem por que a gente andar segundo o nosso coração. Quando a gente escolhe caminhar com o Senhor, a gente tem que andar segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, segundo os propósitos dEle para nós. E isso significa perguntar para Ele antes de tomar uma decisão, pedir a direção dEle, buscar conselhos dEle, não andar, né? A Bíblia fala lá em Provérbios, não se estribar segundo o nosso próprio caminho, segundo o nosso próprio entendimento, mas em andar segundo a vontade de Deus. Isso não é algo impossível, isso não é algo inatingível. O problema é que isso, muitas vezes, significa abrir mão da nossa vontade, porque nem sempre Deus vai fazer a nossa vontade. Nem sempre vai acontecer, né? Deus vai fazer aquilo que a gente quer. Isso significa abrir mão das nossas vontades. Por isso, às vezes, a gente não consegue andar com Deus, porque a gente quer que a nossa vontade prevaleça. E é exatamente o contrário. Quando a gente quer andar com Deus, a gente precisa priorizar a vontade dele. A vontade dele tem que prevalecer sobre a nossa. Então esse é o primeiro posicionamento que a gente precisa ter. Pedir e permitir que a vontade dele prevaleça sobre a nossa vontade. E a segunda coisa, né, o segundo posicionamento que a gente precisa ter é andar na luz e ter comunhão com todos. João, lá 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então ele anda na luz. Para nós andarmos com Ele, nós também precisamos andar na luz. Quando a Bíblia fala de andar na luz, é andar com transparência, não ter coisas escondidas, não ter coisas ocultas, né? Pecados, coisas que nos afastam de Deus, que às vezes a gente até pensa que está em oculto, que está escondido, que ninguém está vendo, mas Deus vê todas as coisas, não tem como esconder nada dele. Então nós precisamos andar na luz, nossa vida precisa ser clara, precisa ser transparente, não pode haver coisas escondidas, pecados escondidos. E a Bíblia ainda fala, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, para andar com Deus, nós também precisamos ter comunhão com o nosso irmão. Sim, a gente precisa ter o nosso coração livre de mágoas, de ressentimentos. A gente precisa liberar perdão, perdoar quem nos ofendeu, né? Cristo nos ensina isso, a Bíblia nos ensina isso. Então a gente precisa ter comunhão um com os outros. Não pode ter nada no nosso coração que nos prenda. Não pode haver mágoas, haver ressentimentos. Isso nos afasta de Deus. Isso nos impede de caminhar, de andar com Deus. Então a gente precisa ter o nosso coração limpo de mágoas, de ressentimentos. Então anota aí esses 2 pontos, esses 2 posicionamentos que a gente precisa ter, né? Os primeiros 2 posicionamentos que nós precisamos ter para andar com Deus. E andar com Deus é algo maravilhoso, é algo tremendo e é algo que dia a dia ele vai nos aperfeiçoando, né? Não tem que ser algo forçado, é algo que a gente vai andando e vai construindo um relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais parecidos com Ele nós ficamos. Então é degraus que nós vamos subindo, né? São posturas que nós vamos tendo e vai nos aproximando mais e mais de Deus e vai estreitando a nossa relação, o nosso vínculo que nós temos com o Senhor. Então vamos construir, eu te incentivo, né, a construir
um relacionamento mais profundo com Deus e andar com Deus, assim como Noé andou e foi livre, né, e foi salvo, sua família foi salva no dia do juízo de Deus. Nós precisamos andar com Deus, ter esse relacionamento com Deus, não apenas para sermos salvos, não apenas para escaparmos do juízo, não por interesse, mas porque o nosso coração deseja estar perto dele, deseja caminhar com ele. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração e nós vamos dar prosseguimento nesse estudo na próxima semana, no próximo sábado, dia 20. Te aguardo, te espero lá e Deus te abençoe.